Olá, queridos amigos do canal Fazendo Amigos para Deus. Hoje domingo, 11 de setembro, nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina desta semana, que traz um tema muito importante, que é morrendo como semente, né? E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a submissão para o serviço. Ou seja, como nós podemos nos comportar, como nós podemos nos apresentar em relação a servir às demais pessoas. Mas quais são essas demais pessoas? Em primeiro lugar, os nossos familiares, aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar. Afinal de contas, como cristãos, nós temos que dar o primeiro e o maior exemplo é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, em meio à nossa família. Em segundo lugar, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Afinal de contas, cristão significa ser pequenos cristos. Ou seja, sendo pequenos cristos, as pessoas precisam ver o reflexo de Cristo por intermédio da minha vida e por intermédio da sua vida. E em terceiro lugar, a nossa comunidade religiosa, aos nossos irmãos em Cristo, a igreja na qual nós fazemos parte, a comunidade cristã na qual nós estamos inseridas. Então nós precisamos entender que para nós servir, nós precisamos ser servos. E não, muitas vezes, nos colocar na posição de senhor ou de senhora, querendo só venha a nós, e o vosso reino nada. Então nós precisamos entender que a questão da submissão, como diz o texto que está sendo usado hoje, que está lá em Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5 ao 9, onde Jesus ele fala bem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, para nós sermos cristãos genuínos, autênticos, nós precisamos ter o reflexo de Cristo. E o reflexo de Cristo foi o quê? Se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar de si mesmo, se tornando um homem, se humilhando como homem, sofrendo as maiores ofensas, as maiores acusações, as maiores perseguições, muitas injúrias, muitas vezes de forma em que trazia tristeza, dor, mas ele subsistiu a todo esse momento, a esse crisol na qual ele foi colocado, subjugado, e superou em todos os momentos, para nos trazer esta maior lição, que como cristãos precisamos seguir os seus passos. Ou seja, nos submeter à vontade de Deus, nos submeter ao plano de Deus, ao desejo de Deus. E é interessante que existem alguns textos bíblicos, e a começar lá em Ezequias, que o rei Ezequias, lá em Crônicas, ele diz: submetam-se ao Senhor. Segundo Crônicas 30, verso 8. Então ali o rei Ezequias foi o rei mais submisso a Deus. Ele agora faz uma convocação para todo o povo, chamando aquele povo como um todo para se submeterem
ao Senhor. Se submeter ao Senhor é o mesmo que dizer: Deus, que seja feito exatamente tudo conforme a sua vontade. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Fez tudo segundo a vontade de Deus. E nós, como cristãos, precisamos entender e aprender a fazer tudo segundo a vontade de Deus, por intermédio de Jesus. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Se assim não for, infelizmente, não somos verdadeiros cristãos. E precisamos mudar o nosso estilo de vida. Em segundo lugar, Tiago, em Efésios Tiago, capítulo 4, verso 7, ele nos chama também. Portanto, sujeitem-se a Deus. É interessante, né? Nos sujeitar a Deus. Para que nós, ao nos sujeitar a Deus, nós venhamos fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos com alegria, com disposição. Fazemos procurando não o nosso bem, mas o bem do nosso próximo. A alegria estampado na face do nosso próximo nos motiva a continuar fazendo cada dia mais, pois isso é reflexo de submissão a Deus para prestar o serviço ao próximo. Que Deus nos ajude a compreender esta verdade. Que Deus nos ajude a viver esta verdade. Assim como Efésios 5:24 diz. Porque o apóstolo Paulo ele usa também a igreja como modelo para que nós possamos aprender. Onde ele diz assim, porque ela está sujeita a Cristo. Se nós somos cristãos, precisamos estar sujeitos a Cristo. E isso é reflexo de submissão. Deus te abençoe, te ajude, te guarde e que possamos ser submissos, de fato, segundo a vontade de Deus. Um forte abraço, dá o teu joia, comente, compartilhe e vamos difundir o canal Fazendo Amigos para Deus. Um forte abraço.